Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre física do solo. O que é física do solo? A física do solo é uma área da ciência do solo. Então a gente estudou em vídeos anteriores o que é ciência do solo. Então a física do solo é uma área, né, do estudo, né, da ciência do solo, que se concentra no estudo das propriedades físicas e processos que ocorrem no solo. Ele se preocupa em entender como a água, o ar e os nutrientes se movem e interagem com as partículas do solo, com a textura, a estrutura, a densidade, a porosidade do solo, afeta o crescimento das plantas e a saúde do ecossistema como um todo. Então, a física do solo é o ramo da ciência que estuda a parte física do solo, como os componentes físicos, as partes físicas do solo interferem na agricultura, interfere no crescimento das plantas e busca entender como cada parte física do solo interage um com o outro, interage com as plantas, né, e como toda essa interação vai causar um resultado na produção na agricultura, né? A física do solo também investiga a relação entre o solo e o clima. Como o solo responde às mudanças nas condições climáticas e como essas mudanças afetam a produção agrícola e a qualidade do solo. Então a física do solo também se preocupa, né, como o solo e o clima, né, interferem um no outro e como estão relacionados. E essa interferência é gritante, né? Por quê? Por exemplo, nessa foto a gente tem um solo completamente exposto. Como isso interfere nas mudanças climáticas e como a variação do clima interfere nesse campo. Esse campo está arado, totalmente descoberto. Qual é a região que ele se encontra? Ele se encontra numa região perto da linha do Equador, um lugar tropical, um lugar quente. Então esse solo vai superaquecer, vai secar, ficar muito seco, vai evaporar a água, a vida biológica do solo vai morrer. Então vai compactar esse solo, vai acontecer a perda do solo pelos ventos. Aqui é um lugar que venta muito, então vamos ter muita perda do solo com vento. Esse local como um todo vai ficar quente porque toda a temperatura, todo o sol vai bater diretamente na terra, o solo vai superaquecer, então vai aquecer bastante o local. Não tem as plantas para poder, né, resfriar o local. O vento desse local vai ser o tempo inteiro quente, não tem a mata, não tem fotossíntese, liberação de água para resfriar esse ar. Então, todo esse fator vai afetar no clima e o clima também vai afetar nesse local. Se aqui é um lugar muito frio, esse solo vai congelar mais facilmente. Se é um lugar frio, o solo vai esfriar mais do que se tivesse planta nesse local. Mas para necessidade de plantar, se é um lugar muito frio e a semente precisa pelo menos de, vamos supor, 4 graus ali para poder a semente germinar. Se esse lugar é um lugar congelado, então ficar assim aberto vai aproveitar a luz solar. Então se aradar, se esse solo tivesse congelado e aradasse ele, iria melhorar a absorção do solo do sol para descongelar essa terra para a semente poder germinar. Dependendo do clima, um solo exposto desse jeito pode ser necessário, como pode ser extremamente prejudicial. Num lugar litoral aí, perto da linha do Equador, um lugar que esquenta muito, que esse solo pode facilmente chegar a 30 graus Celsius, é extremamente prejudicial para o local. Se esse lugar venta muito, aqui não tem nenhuma barreira de árvore, o solo totalmente exposto, vai ter uma grande perda de solo pelo vento. Se aqui chove muito, então vamos ter erosão, com certeza, porque o solo está descoberto, não tem árvore, não tem raiz, não tem agregado, né? Se chove muito nesse lugar, a chuva vai compactar o solo, porque não tem cobertura vegetal. Então, o estudo da física do solo, como o manejo do solo, o clima, as mudanças, tudo um interfere no outro, estão, né, correlacionados. Ela utiliza ferramentas e técnicas da física, como a hidráulica, a mecânica dos fluidos, a termodinâmica, para estudar esses processos e fenômenos. Então a física do solo, né, utiliza técnicas desenvolvidas pela física, né, a hidráulica para entender a questão dos fluidos no solo, a mecânica para entender o comportamento da parte física do solo, da parte sólida, né, do solo, a mecânica dos fluidos para entender os fluidos, como é que ele vai se comportar na Terra, a termodinâmica, como é que o aumento de temperatura, volume, pressão vai interferir no solo, tudo isso vai resultar lá na produção agrícola. A compreensão da física do solo é essencial para o manejo e conservação do solo, incluindo a escolha de prática agrícola sustentável,
o planejamento de irrigação e drenagem, o monitoramento da qualidade do solo e a previsão de mudanças climáticas. Então, como a gente viu na foto que a gente conversou, a previsão, um solo totalmente descoberto ou para um solo coberto, dependendo do clima, não é tão difícil de se dizer do manejo. A previsão para a agricultura convencional, que usa uma grande quantidade de pesticida, de adubos químicos, a previsão é uma terra morta, uma terra solubilizada, uma terra que não vai conseguir produzir, que dá muita praga, que produz plantas com a baixa quantidade de nutrientes, sem sabor. Essa é a previsão. Por quê? O manejo indica isso. Qual é a previsão para o sistema de plantio agroflorestal de um sistema sintrópico? É um solo cada vez melhor, uma planta cada vez mais forte, um solo melhor, uma produção melhor, plantas de mais qualidade, uma resistência a pragas e doenças. E uma condição local muito melhor, um equilíbrio. Porque é o jeito do manejo. Mas a gente estudar a física do solo, a gente vai entender que para ter um solo de qualidade é necessário plantar árvores. É necessário um sistema de manejo no estilo da agrofloresta, da agricultura sintrópica. A gente, entendendo a física do solo, a gente pode planejar melhor a irrigação, porque de acordo com o solo, ele tem mais ou menos capacidade de reter água. Ele perde mais água. De acordo com o sistema de manejo, a gente também vai entender se aquele solo precisa de mais ou menos água. Entendendo a física do solo, de acordo com a região, a gente pode, então, personalizar um sistema de agricultura sustentável para aquele local. E se a gente precisa fazer a drenagem de um solo, a drenagem de um solo de areia é muito alta. Drena muito facilmente, porque os poros são grandes, as partículas são grandes, elas não se unem mais facilmente. Num solo argiloso, a drenagem é muito pequena, a água empoça naquele local, por causa das partículas. Isso tudo é um ramo da física do solo. Além disso, a física do solo é uma ferramenta valiosa para a gestão ambiental e para a resolução de problemas relacionados à erosão do solo, à poluição e à contaminação do solo. Bom, entender sobre física do solo, a gente vai entender como o solo se comporta e quão suscetível ele é à erosão. Mas para solucionar o problema, só o manejo sustentável com plantação de árvore, com cobertura verde é que a gente realmente vai resolver esse problema. Sem isso, não tem como resolver. A gente, entendendo o solo, a gente vai entender qual é a necessidade da cultura. O quanto a gente tem que tomar cuidado com a densidade de plantas e a quantidade de matéria orgânica. Porque um solo, quanto mais argiloso, mais difícil ele é de erosão, mas muito mais fácil de se compactar. Um solo mais arenoso, ele é muito mais suscetível à erosão, um pouco mais difícil de se compactar. Então, se você vai trabalhar num solo plano, argiloso, sua maior preocupação é em manter ele descompactado, sem compactar. Se é numa região inclinada, a sua preocupação também é em manter ele não compactado e você tem menos preocupação dele causar erosão. Se você trabalha num solo um pouco mais arenoso, num solo inclinado, você tem uma grande preocupação com a erosão, porque ele vai causar erosão, a não ser que você tenha muitas árvores. Senão ele vai causar erosão, porque ele é mais suscetível. Se você está trabalhando num solo arenoso mais plano, você não tem grandes problemas com compactação. Ele vai compactar numa taxa muito menor. Porém, ele tem uma perda de nutriente muito maior e ele seca muito maior. Então você tem que ter mais controle na irrigação, no planejamento com água. Você tem que trabalhar muito o aumento da matéria orgânica para que não perca, para reter um pouco mais de água. Porque o solo mais arenoso perde mais água. Porém, ele drena mais água. Se você está num campo plano, se chove muito, um solo mais arenoso, ele vai infiltrar essa água muito mais rápido. Um solo argiloso, se chover muito e ele não tiver bem descompactado, se ele tiver um pouco mais compactado, a água vai ficar empoçada um bom tempo. Então, para algumas culturas já vai fazer mal. Então, é entendimento da física do solo. Do solo, a gente vai poder fazer esse tipo de leitura, fazer uma leitura da paisagem e adotar o sistema de manejo de acordo com a leitura da paisagem. Um princípio aí da permacultura. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre propriedades físicas do solo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Deixa as dúvidas no comentário e até o próximo vídeo, se Deus quiser.